Secretaria de Saúde do Estado amplia serviço de diagnóstico e prevenção de HIV/AIDS. E vistoria impede entrada de celular, drogas e estimulantes sexuais nos presídios. Governo do Amazonas já recuperou 55% da estrutura do Centro de Educação de Tempo Integral de Parintins. CEINFRA envia maquinários para melhorar o sistema viário de Parintins. Campeonato Brasileiro da Série A começa com muitas goleadas. Vasco foi uma das vítimas ontem ao sofrer retumbante goleada na Arena da Baixada. O Corinthians foi surpreendido pelo Bahia. O Fluminense teve gol mal anulado e foi derrotado pelo Goiás. Rio de Janeiro volta a viver momentos de apreensão com chuvas fortes e quedas de árvores no fim de semana. Socialistas vencem a eleição na Espanha. Tiroteio em Baltimore, nos Estados Unidos, termina com um morto e 7 pessoas feridas. Mas um fim de semana violento em Manaus com 5 homicídios. No bairro do Alvorada, cabeleireiro foi morto com 5 tiros. Também no Alvorada, um autônomo foi executado com 3 tiros. E não para por aí. A polícia registrou mais 2 execuções a bala nos bairros João Paulo e Distrito Industrial 2 e no município de Iranduba. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h53. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo volta a prever um dia de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado a parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora. Segundo o Climatempo, é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros nesta segunda-feira. 26 graus e a temperatura no momento, com umidade relativa do ar em 80%. No mais, durante a madrugada, as operações de pousos e decolagens dos aeroportos de Manaus. Segunda-feira, 29 de abril de 2019. Dia de Santa Catarina de Sena. Já se passaram 119 dias do ano e faltam agora 246 para terminar 2019. Fatos históricos importantes acontecidos nesta data. Era inaugurado em 1940 o estádio do Pacaembu, em São Paulo. Em 1941 nascia a cantora Nana Caymmi. O filme O Cangaceiro era eleito melhor filme em Cannes em 1953. Os Estados Unidos invadiam e ocupavam a República Dominicana em 1965. Mestre do suspenso, cineasta inglês, nascido nos Estados Unidos, Alfred Hitchcock morre em 1980. Em 1991 morria o cantor e compositor Gonzaguinha. Manaus 5h54. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Nando Sampaio. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. Drogas, celulares e estimulantes sexuais. Esses foram alguns dos produtos ilegais que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, apreendeu com visitantes que tentaram entrar nas unidades prisionais de Manaus neste fim de semana. No total, 451 gramas de entorpecente, supostamente maconha, deixaram de entrar no sistema penitenciário. 6 mulheres e um homem foram presos em flagrante, levados pela equipe da Coordenadoria do Sistema Prisional da SEAP ao Departamento Integrado de Polícia. As maiores apreensões aconteceram na unidade prisional do Puraquequara, UPP. No sábado, 3 mulheres foram barradas por agente de ressocialização da unidade com diversos materiais proibidos, como drogas, celular, cabo USB, Durepax e cápsulas de estimulantes sexuais. No centro de detenção provisório de Manaus, uma mulher tentou entrar com 104 gramas de entorpecentes. Ontem, domingo, uma visitante foi descoberta com 146 gramas de drogas na UPP. Um homem e uma mulher tentaram burlar a segurança do CDPM-1, portando 190 gramas e 45 gramas de entorpecentes, respectivamente. Todos os visitantes foram flagrados durante a revista do equipamento de escaneamento corporal Bodyscan, com produtos escondidos nas partes íntimas. Entre as medidas administrativas adotadas pela SEAP está a suspensão ou o cancelamento do cadastro de visitas. Estudantes de Itapiranga voltaram a reclamar contra o silêncio da prefeitura daquele município que não divulga nenhuma informação quanto ao concurso que foi realizado no ano passado, em maio, e que até agora não convocou nenhum dos aprovados. Após percorrer aproximadamente 2.000 quilômetros no estado do Amazonas desde seu lançamento, o projeto PAC em Movimento, realizado pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, chegou neste domingo à comunidade Nova Jerusalém, no quilômetro 179 da rodovia BR-174, no município de Presidente Figueiredo. Ao todo, 67 pessoas foram atendidas na ação, que contou com a emissão de carteiras de identidade, primeira e segunda vias, certidões de nascimento e casamento, além
além de fotos 3x4, reprografia e demais serviços necessários para solicitar a documentação. O projeto está em sua 12ª edição, tendo percorrido bairros da capital e municípios como Novairão, Itacoatiara, São Gabriel da Cachoeira, Alvarães e Altazes, beneficiando mais de 10 mil pessoas e contando também com atendimento exclusivo para indígenas. Manaus 5:57. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC-AM, já recuperou 55% da estrutura do Centro de Ensino de Tempo Integral 7 Glaucio Gonçalves, em Parintins. A unidade é a única nesse modelo no município e desde sua inauguração em 2011 não recebia intervenções diretamente na estrutura. Os reparos emergenciais iniciaram em março deste ano, com previsão para finalizar em junho. Para que os 820 alunos de ensino fundamental e médio não ficassem sem aulas durante a execução dos trabalhos de recuperação, eles foram realocados pela SEDUC-AM no prédio da Escola Estadual de Tempo Integral ET Brandão de Amorim. A segunda edição do Rock Não Tem Idade acontece na próxima terça-feira, amanhã, portanto, véspera de feriado, no Lago de São Sebastião, no centro de Manaus, às 18 horas. O evento reunirá ex-integrantes do Charlie Brown e Tijuana, no músico Luso Neto, além das bandas Beat Jazz. O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, terá acesso gratuito. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, por meio do Comando de Busca, Resgate e Salvamento com Cães, em parceria com a Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, vai iniciar suas atividades de sinoterapia para o ano letivo de 2019. Ao menos 220 crianças estão inseridas nas aulas. Com a perspectiva de interdisciplinar, o projeto Cão Bombeiro, Cão Esperança, tem como proposta auxiliar no desenvolvimento educacional e social de crianças com deficiência, realizando terapia facilitada pelos cães de resgate do CB-MAN e oferecendo uma modalidade lúdico-terapêutica. A solenidade de abertura das atividades do projeto de sinoterapia Cão Bombeiro com Esperança será realizada na quadra da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, localizada na Avenida Penetração Sem Número, Conjunto Vila Amazonas, bairro de Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, a partir das 14 horas. Manaus 5:59. Local. Um projeto de educação ambiental incentiva o plantio de árvores em escola de Iranduba e antecipa a campanha Diga Não ao Fogo. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Uma campanha organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com a pasta da Educação, está promovendo o plantio de árvores nas escolas de Iranduba. A espécie disponível é a Cenostigma tocantinum duc, conhecida popularmente como pau pretinho. A primeira unidade de ensino contemplada foi a Escola Independência, na estrada de Janauari. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Alexandre Antoni, o projeto vai se estender a várias comunidades de Iranduba. O foco principal são as escolas da rede municipal e as crianças do ensino fundamental. As mudas a gente coloca conforme é o espaço físico da escola, né? Se tem pouco ou muito espaço, a gente planta a partir de geralmente 2 pés. Se for necessário plantar 4, a gente planta, 5 a gente planta. Vai depender do espaço físico da escola, né? Na qual às vezes é limitado, porque eles usam às vezes a parte verde, que é para fazer a atividade física deles, né? Na entrevista concedida na tarde de ontem via mensagem de voz, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Iranduba, Alexandre Antoni, também falou sobre a antecipação da campanha Diga Não ao Fogo. Justamente para evitar o excesso de queimadas na qual o município vem sofrendo esses últimos anos. Eu faço parte do grupo de trabalho juntamente com o IPAN para justamente a gente traçar estratégias com relação a essa estiagem desse ano, e já estou me reunindo com o Corpo de Bombeiros do município de Iranduba, na qual eles serão muito importantes com a gente, essa parceria, para que haja a coparticipação deles com relação a isso. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está à disposição da população também para dirimir qualquer dúvida, e a gente também conta com o apoio da população, questão de sensibilização com relação ao fogo. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6 horas 6 minutos em Manaus.
O município de Apuí sediou uma audiência pública com os produtores rurais da região para debater a regularização fundiária do projeto de assentamento Rio Juma. O evento teve a participação da Secretaria de Produção Rural, CEPROR, e do Instituto de Proteção Ambiental, IPAAN, órgãos do governo do Amazonas, além da Federação de Aquicultura e Pecuária e do Instituto de Reforma Agrária, INCRA. A Apuí possui 1.380 produtores de gado e rebanho de 99 mil cabeças, de acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, Florestal e Sustentável do Amazonas, o IDAM. Na audiência, todos os produtores do assentamento aprovaram a descaracterização do projeto. O projeto de assentamento do Juma aconteceu em 1982, quando agricultores do Paraná foram convencidos a migrar para o sul do Amazonas, onde o governo federal prometeu terras fáceis, férteis e prósperas para a agricultura. Desde então, as famílias de Apuí lutam pelo título definitivo dessas terras, que só será possível se houver a descaracterização do projeto inicial do assentamento. O termo não é aceito pela Lei da Regularização Fundiária Rural. Petrúcio Magalhães, secretário da CEPROR, destacou o compromisso do governo e da secretaria em reduzir a desigualdade entre a capital e o interior. Esperamos voltar em breve em uma próxima fase para entregar os títulos definitivos, realizar a melhoria dos amais e das vicinais, apresentar o programa de melhoramento genético, ampliar o plantio de milho e café e ver os produtores sendo beneficiados com o desenvolvimento de suas produções, afirmou Petrúcio. O presidente do IPAAN, Juliano Valente, afirmou que entre as prioridades da pasta para o município estão a continuação do licenciamento ambiental dos produtores rurais e da agricultura familiar, a definição do zoneamento econômico e ecológico, que indica as potencialidades do município e também prevê a diminuição de 80% para 50% da área de reserva legal, e o desenvolvimento e a análise do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, financiado pelo BNDES no valor de R$35 milhões para 45 mil unidades produtivas. A Semana Estadual de Conscientização do Diagnóstico Precoce de HIV será marcada pela ampliação dos serviços de diagnóstico no estado. Na segunda-feira, dia 29, hoje, portanto, a Rede Estadual de Saúde ganhará seu terceiro centro de testagem e aconselhamento, serviço oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, que promove à população acesso ao diagnóstico e à prevenção do HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis de forma anônima, além do aconselhamento. A abertura da Semana Estadual de Conscientização do Diagnóstico Precoce do HIV será às 9 horas da Policlínica Gilberto Messinho, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus, onde foi implantado um novo CTA. Na ocasião estará sendo lançada a campanha Teste, Trate, Viva. Faça o teste de HIV pela Coordenação Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, vinculada à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. 6:08. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Aliás, muito bem, Eduardo. Manacapuru recebe três picapes para auxiliar no trabalho da saúde do município. Os 3 veículos marca Mitsubishi L200 tipo 4x4 foram adquiridos com recursos oriundos de emendas parlamentares da bancada federal e entregues pelo governador Wilson Lima. Os veículos auxiliarão nos trabalhos e ações desenvolvidas na saúde do município. Para o secretário municipal de saúde, Dr. Rodrigo Balbi, os veículos são de grande importância para a saúde do municipal. É um ganho e tanto para a Censa, já que esses veículos servirão para dar suporte às ações de campanhas desenvolvidas pela Secretaria. A Saúde de Manacapuru agradece ao governador Wilson Lima pela parceria e ao prefeito Beto D'Angelo, que não tem medido esforços em busca de recursos para a saúde e para o município, replicou Rodrigo Balbi. A solenidade de entrega dos veículos foi realizada em Manaus e contou com a presença do secretário de Saúde Municipal, Rodrigo Balbi, da diretora do Hospital de Manacapuru, Sônia Almeida, e da secretária municipal de governo, Alessandra Horta, que na ocasião representou o prefeito Beto D'Angelo. Bem, Eduardo, mandar um alô aqui para o nosso ouvinte Cleon, que nos ouve nesse momento. E aproveita para fazer um convite a todos para o primeiro aniversário do Terço dos Homens da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. O evento religioso acontece hoje a partir das 19h30 na Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré, com a reza do terço, liturgia da palavra e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Também na escuta do jornal está o casal Núbia e Capela, lá na rua Fausto Ventura, grandes mestres da cozinha no preparo
de galinha caipira. Inclusive, vocês estão convidados aí para saborear essa galinha caipira preparada pelo casal Núbia e Capela. Viu, Eduardo? De Manacapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. Obrigado aí pelo convite, Roberto Zeg-Deg. A gente continua em Manacapuru. O ouvinte diz aqui: vergonha, Bradesco de Manacapuru sem dinheiro nos caixas para efetuar o pagamento do funcionalismo público. Dia de pagamento e o banco não tem dinheiro. Brincadeira. Cadê o PROCON? Cadê as autoridades para intervir nessa situação? O ouvinte Jorge 346, é assim que está identificado aqui no aplicativo Manda, diz o seguinte: Paulo Guerra, bom, vamos colocar aqui melhor, Eduardo Silva, acidente na João Batista com a João Valério, sentido bairro Centro, motoqueiro cai na pista, matéria para o Peregrini daqui a pouquinho. Bom dia a todos da Rádio Difusora e Jornal da Manhã. Estamos na escuta na banca de São Miguel e da Dona Juraci na feira de Iranduba. Bom dia a toda a rapaziada em Iranduba e também em Manacapuru. Aqui no bairro Gilberto Mestrinho também estamos na escuta. Manda um alô pro Paulo Miranda. Alô, Paulo Miranda, abraço forte, bom dia, boa semana. E bom dia também para Dona Jucimar e família ligados na Difusora lá em Coari. Bom dia, Edson Melo, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Hernandes Sampaio. Tem outra, por favor, pede tapa-buraco, aonde é, não diz aonde, daqui a pouco a gente identifica. Bairro do Japim, pede uma ação tapa-buraco da prefeitura, lá para as ruas do bairro do Japim. E também lá na rua Ajuricaba. Ajuricaba é Cachoeirinha, né? Tem um conjunto Ajuricaba, mas tem a rua Ajuricaba lá na Cachoeirinha. Isso. 6:12, vamos às notícias. Professores da educação básica têm até hoje, segunda-feira, para submeter propostas no programa Ciência na Escola da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. O programa tem como objetivo despertar a vocação científica e incentivar talentos entre os estudantes do ensino público, bem como contribuir para o processo de formação continuada dos professores. O programa beneficiará 1.800 estudantes no estado. Entre os benefícios para o aluno que participa do PCE está uma bolsa no valor de R$150 pelo período de 5 meses. Já para o professor, a bolsa será no valor de R$560 pelo período de 6 meses. A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas participou da construção e lançamento nacional da Agenda de Aprendizagem em Salvador. O evento foi organizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, reuniu secretários de Educação dos 26 estados e do Distrito Federal e representante do Ministério da Educação. A Agenda da Aprendizagem foi construída pelo CONSED e Undime e teve a contribuição de secretários estaduais e municipais de educação de todo o país. Durante o primeiro dia de encontro, os secretários se dividiram em grupos de trabalho para discutir temas estratégicos da agenda. O secretário executivo adjunto pedagógico da SEDUC-AM, professor Raimundo Barradas, atuou nos grupos sobre financiamento da educação e sobre a Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018. Segundo o secretário, o compartilhamento dos avanços locais permitirá ainda uma aproximação da agenda nacional e apoio efetivo para melhorar ações locais, como a articulação com as universidades, CNE e CAPES, para a adequação do currículo de formação inicial de professores. O documento vai nortear o trabalho dos estados e municípios no biênio 2019-2020 e elenca algumas demandas urgentes para serem tratadas com o MEC, como a permanência e a melhoria dos repasses dos programas nacionais para a educação, como o dinheiro direto na escola, alimentação escolar, apoio do transporte escolar e fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação, Fundeb. O secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, afirmou no último sábado que a pasta está trabalhando com planejamento para o combate das doenças de maior incidência no Amazonas, como tuberculose, hanseníase, HIV/AIDS e câncer de colo uterino. O secretário participou do Fórum de Doenças de Maior Frequência no Amazonas, realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Amazonas, e salientou que o panorama das doenças auxiliam na formação de políticas públicas. A vacinação de meninas e meninos nas escolas do Amazonas contra o papilomavírus humano, o HPV, e a redução da idade em que as mulheres fazem o exame preventivo são os dois métodos defendidos pela médica ginecologista Mônica Bandeira, da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, Fundação SECOM, como caminhos para reduzir o número de casos de câncer do colo uterino. Manaus, 6:15. A pedido da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o padrão de embarcações militares utilizadas no país deverá ser definido em maio durante o primeiro seminário interestadual de abordagem a embarcações organizado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. No evento também serão definidos padrões de como fazer abordagem a embarcações em operações policiais.
Resultado de uma reunião do secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Luismar Bonatius, com o titular da Senasp, General Guilherme Teófilo. O seminário interestadual será realizado entre os dias 20 e 23 de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Dom Pedro. Um dos responsáveis pela organização do evento, o secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras, Tenente Coronel Almir Cavalcante, afirmou que serão convidados a participar do evento os secretários de Segurança, delegados gerais e comandantes da Polícia Militar e de todos os estados brasileiros. O governador Wilson Lima vai assinar hoje às 10 horas da manhã no auditório da sede do governo do Amazonas o convênio de cooperação técnica que será firmado entre o governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPAM, para oferecer assistência jurídica integral e gratuita a policiais civis e militares e a servidores do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Técnico-Científica e da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas que estejam no desempenho de suas atividades funcionais. Também participarão da assinatura do convênio o Defensor Público Geral do Amazonas, Rafael Barbosa, e o titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Coronel Luismar Bonatius. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA, realizou nesse sábado o embarque de maquinários, caminhões e equipamentos para Parintins, que irá receber obras para melhorias do sistema viário. As obras fazem parte do pacote de investimento firmado pelo governador Wilson Lima em março, em compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura do Amazonas. Os equipamentos e veículos foram encaminhados por meio de balsas para Parintins e vão ser usados no serviço de recapeamento das vias da cidade. As obras de pavimentação asfáltica do município estavam paralisadas e estão sendo retomadas pelo atual governo. As atividades devem iniciar neste mês de maio e vão garantir mais qualidade no tráfego de veículos e dos moradores, bem como já preparar a cidade para o Festival Folclórico de Parintins, que será realizado no final do mês de junho. Com a chegada do verão no estado, os trabalhos em infraestrutura devem ganhar celeridade nos sistemas viários e nas rodovias estaduais, como a M070, rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Estamos dando celeridade ao pacote de obras que está sendo retomado e a continuidade aos serviços de infraestrutura em nossa região. Assim como Parintins, mais 54 municípios vão receber esses investimentos que irão trazer desenvolvimento e geração de renda para milhares de famílias, destacou o titular da CINFRA, Carlos Henrique Lima. Polícia. Moradores da comunidade da Vila Nova, no município de Iranduba, estão pedindo a presença da Secretaria de Segurança no local para coibir a proliferação do tráfico de drogas e da violência naquela comunidade. Segundo eles, anteriormente, os traficantes e foragidos da justiça se dirigiam à Vila Nova apenas para se esconder. E agora eles estão comprando terrenos, invadindo outros e criando loteamentos em comunidades paralelas em nome onde a lei que vale é a lei deles. 6h21, vamos ao resumo policial do fim de semana com a nossa unidade externa. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Edson Melo, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Eduardo Silva, essa questão da droga no município de Iranduba, infelizmente, vem crescendo e crescendo muito. Praticamente todas as comunidades estão sofrendo com a ação de traficantes na área do município de Iranduba. As comunidades estão sofrendo muito com a chegada desses traficantes que chegam para vender droga, trazendo violência, cometendo assaltos nas comunidades que outrora eram comunidades bem tranquilas, viviam todo mundo na paz, agora estão aí à mercê da ação de traficantes. A Secretaria de Segurança precisa agir urgentemente nas comunidades do município de Iranduba. Falando em ação policial, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, ao comando da ROCAM, o comando também da Força Tática, ao comando do Coronel Jorge Alves, a polícia esteve no bairro Colônia Antônio Aleixo, e lá grande operação foi feita, muitos carros abordados, carros apreendidos, motos apreendidas sem documentos, pessoas que estavam dirigindo moto também sem nenhuma documentação, além de uma fiscalização intensa em todo o bairro Colônia Antônio Aleixo. Os moradores já vinham reivindicando esse tipo de operação há muito tempo, e nesse final de semana a operação foi um sucesso. Parabéns aí aos policiais que entraram na Colônia Antônio Aleixo, policiais da ROCAM, da Força Tática, do Detran também. Foi uma operação das maiores lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, que estava sendo dominado pelos traficantes.
Pronto Socorro 28 de agosto. Movimentação intensa no final de semana no Pronto Socorro 28 de agosto. Tiros, facadas, caçadadas, agressão física, pessoas que já chegaram entre a vida e a morte naquela unidade de saúde, deixaram o plantão de sábado para domingo principalmente muito agitado, muita gente ferida, muita gente entre a vida e a morte deram entrada naquela unidade de saúde. Pronto Socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma colisão entre carro e moto. Uma pessoa deu entrada vítima também de atropelamento, já foi outro acidente de trânsito. 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Um deles deu entrada vítima de pedaços de cano de ferro pelo corpo, além de umas lapadas de vergalhão. Segundo as informações, ele apanhou de 3 homens após uma bebedeira no bairro Jorge Teixeira. Uma pessoa deu entrada vítima de afundamento de crânio devido a uma paulada. Isso aconteceu no bairro do Mutirão. A vítima deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era por volta de 19 horas de ontem, com a cabeça com o crânio afundado devido a essa paulada. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Também vindo do Mutirão, um homem deu entrada vítima de uma facada na barriga. Ele se envolveu em uma briga de bar, estava bebendo, era um gordo e um magro. Rapaz, os dois começaram a ter uma discussão, essa discussão foi se acalorando e o magro deu-lhe uma facada na barriga do gordo, que deu entrada em estado gravíssimo no pronto-socorro João Lúcio, mas rapidamente foi atendido pelos anjos da vida, pelos médicos, pelos enfermeiros do pronto-socorro João Lúcio, e lá ele foi muito bem atendido. Pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e depois uma facada na barriga. As informações dão conta de que os dois estavam brigando. O homem começou a apanhar demais, conseguiram jogar uma faca para ele. Daí quando jogaram a faca, ele se sentiu, cara, foi para cima do outro e deu-lhe uma violenta estocada no estômago do seu oponente, que está entre a vida e a morte, internado no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, mais 2 pessoas deram entrada vítima por atropelamento e uma pessoa também deu entrada vítima de uma paulada na cabeça, só que pegou de raspão, pegou assim no pé do ouvido e quase decepa a orelha, uma paulada decepando uma orelha, pra você ter uma ideia da violência da paulada. Ele deu entrada e graças também aos anjos da vida, os médicos, os enfermeiros, todos estão aí agradecendo aí os novos equipamentos, chegaram aí algumas coisas, pagamento também foi feito, o pessoal está mais alegre e dizem também que está falta um medicamento aqui, falta uma coisa ali, porém não falta empenho dos profissionais da vida do pronto-socorro Platão Araújo, que também recebeu um homem que deu entrada vítima de uma teçadada. Ele levou uma teçadada no braço, por pouco não tem o braço decepado. As ações também dos profissionais da vida salvaram esse homem da morte lá no pronto-socorro Platão Araújo. Eduardo Silva, quando chegávamos no Platão Araújo, uma senhora também nos procurou para elogiar, rapaz, elogiando os profissionais do SPA Chapô Prevô, lá no Colônia Antônio Aleixo. Dizem que lá ela foi muito bem atendida com a sua filha, a dona Soraya Souza Silva. Agradece a todos os funcionários, os anjos da vida do Chapô Prevô. Segundo ela, está sendo muito bem atendida naquela unidade de saúde. E mais,
Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, chegou a hora. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus e também um resumão do final de semana. E atenção! Morte no município de Canutama, após ter a casa invadida por criminosos. Uma senhora de 74 anos de idade, ela foi barbaramente assassinada com 1, 2, 3, 10, 14 facadas espalhadas pelo corpo. Isso aconteceu lá no município de Canutama. Conforme as informações da polícia lá do município, uma equipe foi acionada por volta das 9 horas da manhã de ontem pelo sobrinho da vítima, que foi lá na casa da idosa, foi lá na casa da tia dele e a encontrou já morta com essas facadas, com essas estocadas pelo corpo. A polícia encontrou também a casa toda revirada e os bandidos já foram presos. Trata-se de Leandrinho, né? Ele levou um outro comparsa e acabou aí confessando o crime horas depois. Eles foram abordados pela polícia. É o Leandrinho, o nome dele é o Leandro Vale de Almeida, mais conhecido como Leandrinho. E o Jurandir Xavier de Menezes Filho, o vulgo Bigode. Eles foram presos, confessaram o crime e apresentaram a arma do crime, né? Uma faca peixeira. 2 bandidos, 2 vagabundos, 2 lixos humanos que já estão aí. Esses lixos estão já presos e tomara que apodreçam na cadeia. Mataram uma senhora de 74 anos com 14 facadas pelo corpo para roubar os pertences de uma senhora que a gente, né, viu pelas fotos que não tinha muita coisa, porém eles foram lá, invadiram a casa, roubaram e ainda por cima mataram a senhora com 14 facadas. Um cabeleireiro foi assassinado no Alvorada e foi assassinado a tiros. Ele caminhava quando foi abordado por 2 homens misteriosos. Um deles sacou a arma e disparou 1, 2, 3 balaços no corpo do cabeleireiro, que infelizmente acabou morrendo na hora. Um outro amigo dele que estava com ele nessa caminhada acabou também sendo atingido a tiros e continua internado no pronto-socorro 28 de agosto. Outra morte no bairro do Alvorada. Um autônomo foi assassinado também com 1, 2, 3 balaços pelo corpo. O crime aconteceu quando a vítima bebia cerveja. Ele estava tomando cerveja, ouvindo música, quando 2 homens também misteriosos chegaram, atiraram na cabeça da vítima. Foram 3 tiros na cabeça que matou esse homem, que acabou aí sendo morto a bala, ficou estirado lá no chão e acabou morrendo na hora. Foi acionada ainda uma ambulância do SAMU que chegou no local tão apenas para constatar a morte da vítima. Tiros, bala no bairro João Paulo. Um homem até o presente momento não identificado foi assassinado a bala. Foi apresentado a morte através de tiros. Após receber os balaços, esse homem que foi atingido lá na rua Cravinhos, no bairro João Paulo, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Chegando no Platão Araújo, de tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, na rua Cravinhos, no bairro João Paulo.
Outra morte registrada no final de semana. Trata-se de um agricultor que foi assassinado a tiros. O crime aconteceu lá no município de Iranduba. A vítima teve o corpo crivado de balas e não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo lá no município de Iranduba. Mistério. Um homem foi assassinado na rua Bambuzinho, no Distrito Industrial 2. Eduardo Silva, Edson Melo e ouvinte do Jornal da Manhã. O corpo estava enrolado em um lençol. Quando a polícia, depois de ser acionada por moradores que tinham um cadáver lá naquela rua, lá na rua Bambuzinho, a polícia chegou e encontrou. Quando a perícia técnica científica chegou no local, o Instituto Médico Legal da IC foi constatado que o corpo tratava-se de um rapaz de aproximadamente 20 anos de idade, que não portava nenhum documento oficial na carteira ou no bolso que pudesse identificá-lo. Ele foi executado com 7 tiros. Quando desenrolaram do lençol, foi possível ver que ele estava amarrado e com o corpo crivado de balas. 7 balaços tiraram a vida desse homem. Ele continua até o presente momento não identificado lá na geladeira de número 10 do Instituto Médico Legal. O IML registrou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Paris Saint-Germain perdeu a Copa da França no último sábado para o Rennes e pode ter outra notícia ruim nos próximos dias. De acordo com o jornal francês L'Equipe, Neymar pode ser suspenso de 4 a 8 jogos pela agressão a um torcedor após o vice-campeonato. O Palmeiras estreou na edição de 2019 do Campeonato Brasileiro de forma bem sucedida na noite deste domingo no Allianz Parque, com 2 gols e uma assistência no inspirado Zé Rafael. O atual campeão nacional iniciou a defesa do seu título ganhar por 4-0 do Fortaleza. E o Corinthians não conseguiu superar a força física do Bahia e, em uma combinação de fatores táticos e técnicos, sucumbiu na sua estreia no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo na Fonte Nova. Depois de sair na frente com o Pedrinho, a equipe paulista levou o empate logo depois e na etapa final, o Bahia fechou o placar em 3-2 nos acréscimos. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense continuou o bom momento da temporada e goleou Vasco por 4-1 na Arena da Baixada. O time alvinegro volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira. A equipe visita o Fortaleza às 21h30. No mesmo dia e horário, o Vasco recebe o Atlético Mineiro em São Januário. Eduardo, placar dos jogos da Série C ontem. Confiança 0, Sampaio Corrêa 2. Verdense 0, Juventude 0. Botafogo da Paraíba 1, Ferroviário do Ceará também 1. ABC 2, Náutico 0. Pela Série B apenas um jogo ontem, CRB 1, Londrina 2. E os jogos deste domingo pela Série A? Grêmio 1, Santos 2. Às 16 horas jogaram Ceará 4, CSA 0. Atlético Paranaense 4, Vasco 1. Bahia 3, Corinthians 2. Palmeiras 4, Fortaleza 0. Fluminense 0, Goiás 1. Últimas notícias. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, reúne-se com lideranças partidárias nesta terça-feira para definir um calendário para os trabalhos da comissão. Instaurado na semana passada, o colegiado terá a primeira reunião ordinária em 7 de maio, às 14h30. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez uma série de publicações em rede social para defender que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, continue vinculado à sua pasta. Até 2018, o órgão fazia parte da estrutura do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia. A troca aconteceu no primeiro dia do governo Jair Bolsonaro. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai ao Congresso entregar um estudo que se opõe ao pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O documento elaborado por juristas e associação do direito, como Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto dos Advogados Brasileiros e o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, tece críticas ao projeto e apresenta sugestões. Manaus 6h42. O encontro entre os presidentes da República Jair Bolsonaro do PSL e da Câmara Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro neste domingo selou nova fase na relação conturbada entre os dois diante do avanço da tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Ambos saíram da reunião com mensagens positivas.
Tratamos da Previdência, ótima conversa, disse Maia. Excelente, tratamos de um montão de assunto, afirmou Bolsonaro. O ex-presidente peruano Pedro Paulo Kuczynski vai passar 3 anos em prisão domiciliar enquanto acusações de corrupção são preparadas contra ele por supostamente aceitar suborno da construtora brasileira Odebrecht, informou o governo no último sábado. Confirmando as sondagens e projeções de boca de urna, o Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, alcançou vitória folgada nas eleições gerais deste domingo. A legenda do primeiro-ministro Pedro Sánchez obteve cerca de 29% dos votos, conquistando 122 dos 350 assentos no Congresso. Em segunda colocação, o conservador Partido Popular caiu para 65 postos, menos da metade dos 137 que detinha e ainda abaixo dos prognósticos mais pessimistas. Atrás dele, o liberal Ciudadanos com 57 deputados e o extremista de esquerda Unidas Podemos com 35 deputados. Manaus 6:44. Testemunha do assassinato em uma sinagoga na Califórnia no sábado disseram ao jornal San Diego Union Tribune que Lori Gilbert Kay, de 60 anos, jogou-se na frente do rabino para evitar que ele fosse baleado. Ela morreu no hospital. Além de Kay, outras 3 pessoas ficaram feridas quando o assassino invadiu uma sinagoga perto de San Diego e começou a disparar com um rifle de assalto. O local estava cheio, pois era o último dia da Páscoa judaica. Um homem abriu fogo neste domingo contra um grupo que almoçava ao ar livre em uma rua de Baltimore, no leste dos Estados Unidos. Segundo a polícia local, ao menos 7 pessoas foram baleadas, uma delas morreu no local. Testemunhas contaram à polícia que um homem se aproximou a pé das pessoas reunidas e começou a atirar. Os policiais creem que o atirador tinha alvos bastante definidos. Os investigadores também dizem que ao menos 2 pessoas participaram do crime. A hipótese de que os 2 atiradores tenham trocado tiros não está descartada. Até as 21 horas de ontem, pelo horário de Brasília, não havia detidos. Manaus 6:45. O Ministério da Economia espera reduzir despesas em 18 milhões de reais por ano com a suspensão de contratação do serviço de ascensoristas e assinatura de jornais e revistas. A portaria 179 também suspendeu a compra e o aluguel de imóveis e veículos. Segundo o Ministério, nesse caso não há previsão de economia porque essa suspensão já era prevista e adotada em anos anteriores. Em mensagem no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que é falsa uma nota publicada pela revista Veja às 11 horas deste domingo, segundo a qual ele teria prometido ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a prerrogativa de nomear o próximo titular da Procuradoria-Geral da República, a PGR. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou hoje uma visita de 3 dias à República Popular da China. Durante 1h30, ele foi recebido pelo primeiro-ministro chinês Li Keqiang na residência oficial de Altai, em Pequim. O chefe de Estado referiu-se ao memorando de entendimento para o reforço do diálogo estratégico entre Portugal e a China, que vai ser formalizado hoje à tarde no Grande Palácio do Povo, onde será recebido pelo presidente chinês Xi Jinping. Vários bairros do Rio de Janeiro registraram rajada de vento de fortes a moderados na noite deste domingo. O vento chegou a mais de 105 km/h no Forte de Copacabana. A cidade entrou em estágio de atenção às 20h25 devido ao avanço de uma frente fria que provocou a chuva e a ventania. Houve transtornos em alguns bairros da cidade por conta da queda de mais de 20 árvores e galhos. Também houve falta de luz em vários bairros. As regiões mais afetadas foram as zonas oeste e norte, segundo a Light. A estrada Grajaú-Jacarepaguá foi interditada nos 2 sentidos devido à queda de árvores à altura do complexo de Lins. Equipes foram acionadas para o local, segundo o Centro de Operações. Na Zona Sul, houve registro de rajada de vento muito forte na estação do Forte de Copacabana entre 20 horas e 21 horas. Segundo o IMET, o vento chegou a 105,5 km/h. Manchete dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Chuva e vento fortes causam estragos no Rio. Cidade entra em estágio de atenção. Ainda no Rio de Janeiro, destaque do jornal O Dia. Servidor público da ativa que não declarar bens poderá ser exonerado. Principal matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo. Ministro da Educação diz que filmar professores em aula é direito dos alunos. Vamos à capital da República, no Planalto Central, com destaque do jornal Correio Brasiliense. Receita detecta centenas de profissionais liberais suspeitos de
Fraudar IR. Valor econômico. Após visita a Bolsonaro, Onyx diz acreditar na reforma em primeiro semestre. Em BH, destaque do jornal Estado de Minas. Modelo Tales nunca se queixou de problemas de saúde, diz agência. No Recife, o centenário Jornal do Comércio. Maria Dantas é a primeira brasileira a compor Congresso Espanhol. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará já soma 13 mortes por meningite e 104 notificações. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, principal matéria de capa do jornal 0 Hora. OAB entregará estudo ao Congresso contra 10 medidas do pacote anticrime de Moro. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã, com participação de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral na técnica. Reportagem de J. Rai, Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45. Na sequência da nossa programação, mais um campeão de audiência, programa Valdir Corrêa, hoje na apresentação de seu titular. São 6h57, que hora em Manaus, que apresenta tempo nublado neste momento, e já tivemos chuvas em áreas isoladas, inclusive já choveu aqui no centro da cidade. Bom dia, como vai, dona segunda-feira? Hoje, segunda-feira, 29 de abril de 2019. Então, já se passaram 119 dias do ano, e agora faltam 246 para terminar 2019. Hoje é o dia de Santa Catarina de Sena. Maestro, eu vou lhe perguntar. Santa Catarina de Sena era gente boa? É nada. Que é isso, maestro? Tenha modos. Vamos logo para o tempo, né, gente? Já tivemos chuva, portanto, e continuou o tempo nublado. O Instituto Climatempo volta a prever um dia de sol, com muitas nuvens durante o dia e com período de nublado a parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora, o que já aconteceu. E de acordo com o Instituto Climatempo, é em torno de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros hoje, segunda-feira. Acho que já choveu em 5 ou 6, mas repito, em áreas isoladas. Na madrugada, a variação de temperatura entre 25 e 26 graus. Vamos acompanhar, a previsão hoje é de 32 graus, portanto, na máxima. Há pouquinho, com Eduardo Silva e Edson Melo, destacamos no Jornal da Manhã, com credibilidade, com responsabilidade, normais durante a madrugada as operações de pousos e decolagem nos aeroportos de Manaus. Agora são 6h59, que é hora em Manaus, o que for surgir no local nacional e internacional, imediatamente você toma conhecimento no padrão da Difusora do Amazonas. Bem, em nível nacional, já destacamos que o governador lá de Goiás, que é o Ronaldo Caiado, ele é do DEM, ele defendeu em artigo na Folha de São Paulo, essa matéria saiu ontem, ele defende que governadores e prefeitos devem ser protagonistas na defesa da reforma da Previdência, independentemente da posição ideológica. Eu acho que é assim que se faz política, né? Não importa se você é contra o governo, é a favor do governo, a eleição terminou, tem que descer do palanque e responder com sinceridade as boas ações para o patrão de todos nós, que é o povo. É assim que a política deve sempre ser feita, mas lamentavelmente tem uns que pensam diferente, são os masoquistas. São 7h pontualmente em Manaus. Bom dia para você que está dirigindo neste momento. E vamos destacando que a Prefeitura de Manaus levou diversos atendimentos ao público lá na zona leste da cidade. Foi no último sábado. Essa é uma ação muito boa da Prefeitura. É a edição do projeto itinerante Prefeitura Mais Presente. A ação foi realizada na Escola Municipal Lini Benchimol, ali é bairro Colônia Antônio Aleixo, comunidade 11 de maio. A edição de sábado foi conduzida pelo coordenador da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Procon Manaus, o Rodrigo Guedes, que além de acompanhar todo o trabalho, destacou a importância da ação para a população. É um trabalho que merece uma nota muito digna, eu diria que uma nota 10. Vamos adiante. Planalto pintando mais uma confusão, gente. É que o ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, virou novo alvo do Palácio do Planalto, depois dos ataques dos filhos do presidente Jair Bolsonaro ao vice Hamilton Mourão, que não é o Hamilton aqui da Difusora. Agora as críticas são dirigidas
a Santos Cruz e tem como o pano de fundo a comunicação. Na verdade, a queda de braço foi exposta depois que Jair Bolsonaro mandou retirar do ar aquela propaganda do Banco do Brasil mostrando atores que representavam a diversidade racial, sexual do país. Na verdade, as divergências, porém, têm outros capítulos, como a campanha publicitária da Previdência e o tratamento deve ser dado à mídia tradicional. 7h mais 1 minuto, que hora em Manaus. E para quem está em busca de um emprego, vamos lá, acorde mais cedo. A chuva já passou, pode até ter mais chuva, mas vamos correr atrás, viu, gente? Então, hoje, nesta segunda-feira, a Prefeitura de Manaus oferta 30 vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, lá da Avenida Constantino Neri, ali é São Geral, Zona Centro-Sul, e no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, é Jorge Teixeira, Zona Leste, com atendimento sempre que nós explicamos aqui na Difusora, bem cedo, a partir das 8h da manhã. Então, os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos levando os seguintes os documentos básicos, que é o quê? RG, o CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, certificado de reservista para os homens, tá bom? E outra, se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar a comprovação como certificados e outros documentos. 7h02, que é hora em Manaus. Vamos destacando também uma matéria que me chama a atenção, exatamente do Senado, relacionada ao FGTS. Então, minha gente, o Senado Federal aprovou o projeto de lei decorrente da medida provisória a 859/2018, então do ano passado, que regulamentou os pontos pendentes relativos aos empréstimos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o glorioso FGTS, isso às Santa Casas e hospitais filantrópicos. E claro, por trazer mudanças com relação ao texto original, a PLV 3/2019 segue para a sanção presidencial. Na verdade, o projeto aprovado, gente, é um desdobramento da medida provisória, aquela 848 do ano passado, que criou uma linha de crédito com recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para socorrer as Santas Casas e os hospitais filantrópicos. É bom lembrar o seguinte: antes, minha gente, o Fundo de Garantia só podia ser aplicado em habilitação, saneamento básico, infraestrutura urbana.